desespero. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Graça e paz, irmãos. Muito bom estar com os irmãos. Eu vou aparecer aqui para você agora. Boa noite. É muito bom, né? Olha que linda a música das nossas crianças. Elas estão aprendendo também na campanha de missões nacionais a louvar a Deus, porque Ele também morreu por elas e Ele também as amou primeiro. Que você seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista Ágape em Cravinhos. Por pouco tempo presencial, porque para a glória do nosso Deus, a documentação do nosso prédio deu certo e em breve estaremos mudando. Eu quero convidar você agora a compartilhar essa live para que vidas sejam alcançadas, principalmente aqui na cidade de Cravinhos. E também eu convido você, aonde você estiver, separar esses próximos minutos para estarmos juntos celebrando ao nosso Santo Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai amoroso. E eu convido você agora a falar com Ele.
Feche os seus olhos, nós vamos orar. Hoje o pastor Anderson está em uma outra igreja aqui em Ribeirão Preto. Então, vão me avisando aí se der alguma coisa na transmissão, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Mas esteja agora, vamos descansar o nosso coração e orar a esse Deus, porque é para Ele que nós estamos prestando esse culto. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar nesta hora. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor, e nós reconhecemos isso, que tu és um Deus santo, poderoso e maravilhoso. Pai, nós queremos dedicar este culto a ti, que chegue ao teu trono como um aroma agradável, que alegre o teu coração, e que possamos estar aqui, Deus, com o nosso coração sincero, aberto, para prestar um culto a ti, que é o nosso Pai de amor. Abençoe, Deus, cada casa, cada vida que está nos ouvindo, que a tua bênção repouse sobre esses lares, sobre cada família, sobre cada adulto, sobre cada criança, sobre cada adolescente. Que a tua bênção esteja nessa casa e que juntos possamos louvar e engrandecer o teu nome. Fale conosco, Deus, através dos louvores, das orações, da tua santa palavra. E que sejamos, Deus, gratos com o nosso coração e que possamos aprender e pôr em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 47. Salmos de número 47, um salmo de louvor ao nosso Deus. Pegue a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia e vamos juntos ler esse texto. Batam palmas, vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder. Os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus abriu em meio a gritos de alegria. Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus. Cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei. Cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Olha, dá uma pausa aqui. Por isso dançamos, encenamos, fazemos teatro, porque também louvamos a Deus através da arte. 8. Deus reina sobre todas as nações. Deus está assentado em seu santo trono. O soberano das nações se juntam ao povo de Deus, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E é nesse espírito de louvor e gratidão a Deus que eu convido você a cantar esse louvor conosco. Porque
Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque e no olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Louve a Deus, porque Ele nos amou primeiro e nós o amamos. Nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. 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 Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos continuar multiplicando, amando, porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos em campanha de missões nacionais. E às vezes você pode se perguntar, o que é missões nacionais? Assim como está aqui na minha camiseta, Missões Nacionais. É a agência missionária dos batistas de todo o Brasil. E eu e meu esposo, junto com mais de 900 missionários, estamos espalhados em todo o Brasil para levar esse evangelho, multiplicar a palavra de Deus, para que mais pessoas conheçam esse Deus que amou primeiro e que deseja sempre o nosso melhor. E a nossa ênfase dessa noite é: porque Ele me amou, eu oro. E eu pergunto para você, para pensar um pouco. Quantas orações Deus já te respondeu? Quantas graças você alcançou através da oração? Eu já alcancei muitas graças, várias graças. Mas eu acho que na minha vida, uma das graças mais lindas e mais importantes que eu alcancei é muito semelhante ao vídeo pequenininho que nós vamos assistir agora. Preste atenção. Aumente o seu som, porque esse vídeo é um pouco baixo, tá bom, irmãos? Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho,
vai para os cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu estou na igreja. Quando eu vou fazer visita com o teu Isma e teu Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona, sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também. Ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo para o culto, do clube missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas e as amigas. Eu foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Amém. Glória a Deus por essas crianças que Deus usou a vida deles para ganhar a vida dos seus pais. Eu falo que uma das alegrias, das maiores alegrias que Deus deu na minha vida foi ver meus pais salvos para Jesus. E eu sempre orei. Eu falo que eu orei pelo meu pai cerca de 22 anos, mais ou menos. E é uma alegria, né? Você sabe que ele é o meu fã número 1 aí, né? Ele sempre comenta, sempre está nos cultos e isso é uma graça, irmãos. E sabe, nós fazemos missões porque histórias como dessa linda família é que vale a pena nós continuarmos pregando o Evangelho. E nesta hora, como parte também do nosso culto de adoração, antes de eu iniciar a mensagem, nós vamos orar, mas eu quero lembrar você aquilo que Malaquias 3, capítulo 10 nos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que eu derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas. Nós também adoramos a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Eu sei que não dá para trazer, né? Nós não estamos presencialmente por enquanto, mas você pode entrar em contato conosco, trazer para nós ou depositar na conta da nossa igreja mãe. Isso você pode nos chamar no privado e a gente oriente. Mas não deixe de adorar a Deus através do seu dízimo e da tua oferta. E agora eu quero que você novamente feche os seus olhos. Nós vamos orar agora, pedir ao Senhor que Ele continue falando conosco, que a sua palavra venha fazer morada no nosso coração, nas nossas mentes, que possamos ouvir a sua voz, aquilo que Ele tem para tratar comigo, com você, seja feita a vontade dEle. Amém? Vamos orar, queridos? Pai bendito, nosso Deus amado, nós te damos graça, Pai, por mais um dia de vida. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor está aqui conosco. E nós pedimos agora que a presença do Teu Santo Espírito esteja sobre cada vida, cada lar, nos dando entendimento da Tua Santa Palavra. Fale, Pai, através de nós, use a minha vida, que seja apenas a Tua vontade e não a minha, e que Teu nome seja exaltado. E é no nome santo de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos?
Nós, como eu disse, a nossa ênfase de hoje é porque Ele me amou, eu oro. E aí eu pergunto para você, você ora? Por que você ora? E qual o impacto que a oração faz na sua vida? Será que realmente oramos? Será que nós sabemos o que é a oração? O que é a oração para você? O que você pensa sobre a oração? Por que orar? A oração, queridos, é um meio que Deus nos deu para nos comunicarmos com Ele. Ou seja, a oração é o meio pelo qual eu e você podemos nos comunicar com o Criador do universo. Com ninguém mais do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O único que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração ao único Deus. Ele é digno de louvor, Ele é digno da nossa adoração. Então, a oração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus. Que privilégio, que honra. Se a gente fosse parar por aqui, já seria um grande privilégio. Já seria algo que nos faz temer, estremecer, porque nós estamos falando com ninguém nada mais, nada menos que o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Mas Deus, Ele tem prazer em se comunicar com o homem. E porque Ele nos ouve, nós oramos. Então nós vamos agora partir para alguns textos bíblicos e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Lá no final, em 1 João, perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. O Senhor nos ouve, amados. Ele ouve a nossa oração. Volta um pouquinho, vamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. 1 Pedro 3, de 8 a 12. Deixa eu só pegar um negócio aqui do lado que eu esqueci. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Olha esse texto, irmãos. Marquem esse texto. Esse texto é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro 3, de 8 a 12. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Irmãos, que texto maravilhoso, quantos conselhos que o apóstolo nos dá aqui, da palavra do Senhor. Mas o mais importante para a gente extrair, porque esse texto daria um outro sermão, é que os olhos do Senhor estão sobre os justos, verso 12, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Se vivemos uma vida justa diante de Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele tem prazer em nos ouvir e nos atender. Então nós precisamos orar, clamar a esse Deus. Abra sua Bíblia também em Mateus, capítulo 6. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6,
Nós vamos ler dos versos 5 a 8. Esse texto ele vai embasar a nossa mensagem, aquilo que nós gostaríamos de juntos aprender sobre a oração. Mateus 6, a partir do verso 5, diz assim: a oração, o texto. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, e o seu pai que está em secreto o ouvirá. Então, o seu pai que te vê em secreto certamente o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aí, logo em seguida, irmãos, depois vocês podem continuar a leitura, vem a nossa conhecida oração do Pai Nosso. E Jesus nos ensina a orar. Irmãos, quando formos orar, vai para um lugar onde é só você e Deus. Vá para um lugar secreto. Um lugar onde ninguém vai te atrapalhar. Um lugar onde nada vai te distrair. Vá você e o Senhor. Jesus nos ensina aqui a termos um tempo com Deus, né? E se você ler toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver que Jesus nos ensina a ter esse tempo a sós com Deus. Jesus prezava por esse tempo, né? E se a gente lê também tanto o Novo como o Antigo Testamento, a gente vai ver que esse conselho de Jesus que está, né, ele se expande, nos ensina a ter um tempo com Deus a sós diariamente. Todos os dias somos desafiados, aconselhados, encorajados por Jesus a ter um tempo a sós com o Pai, com Deus. E Jesus orava diariamente. Em vários textos a gente vê que Jesus se retirava para orar. Muitas vezes ele se retirava para orar. E ele avisava, olha gente, eu vou agora ter um tempo com o Pai. E ele se retirava, um tempo ele e Deus. Um tempo em que nada o atrapalhava. Nem a tecnologia, nem o barulho, nem a distração. Era ele e o Pai. E ele nos ensina isso. O hábito de orar, queridos, diariamente. Ter um tempo a sós, só você e Deus, pode mudar toda a sua vida. E isso eu falo para você sem medo nenhum de errar. Se você orar todos os dias, se você buscar a Deus todos os dias em oração, sem medo de errar, a tua vida vai ser outra. Experimente fazer isso. A sua vida pode mudar. Mas para isso precisamos orar. Porque passamos a ter um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, um relacionamento em que a nossa oração deixa de ser uma oração mecânica que é: Senhor Deus, obrigado por esse dia, eu preciso disso, disso e daquilo e ponto, acabou. Mas uma oração onde você começa adorando ao Pai, agradecendo, reconhecendo a sua soberania, a sua majestade, a sua glória, adorando Ele. Uma oração onde você abre o seu coração para Ele, fala aquilo que está doendo, onde você conta para Deus os seus sonhos, os seus planos, aquilo que você tem pensado. E também pergunta: Deus, isso é só da minha cabeça? Ou realmente isso é a tua vontade? É isso que o Senhor quer para mim? É esse o melhor? Pai, não deixe eu fazer nada que não seja o melhor para a minha vida, que não seja algo para te glorificar. É uma oração em que nós abrimos o nosso coração e nós apresentamos aqueles que nós amamos e precisa de oração. É um tempo gostoso com um grande amigo. E é engraçado, irmãos, é que algo engraçado e ao mesmo tempo triste e preocupante. Mas quantas vezes nós já ouvimos falar desse tema oração?
e ainda assim não oramos. Precisamos pensar nisso. Oração é mais do que pedir. Oração é abrir o nosso coração para aquele que nos criou, desde o ventre da nossa mãe. Às vezes as pessoas acham que Deus não está disposto a ouvir, né, as suas intimidades, os seus medos, os seus receios, as suas particularidades. Mas acredite, Ele está disposto a te ouvir. Eu quero contar um testemunho aqui. Quando nós estávamos em Bauru e plantando a igreja lá, nós tínhamos um casal que nós ganhamos eles para Jesus, a Silmar e o Valmir. E eu lembro que eu comecei a discipular a Silmar e nós nos encontrávamos na igreja toda quinta-feira. E ali nós conversávamos, orávamos. E algumas vezes a Silmara, ela falava assim para mim, para vocês entenderem, né? Ela trabalhava toda noite. Ela tinha acabado de aceitar Jesus. Não era todos os cultos que ela podia estar, então ela queria estar nos cultos, não só de domingo, mas ela queria estar nos cultos de terça-feira também, que nós tínhamos de estudo bíblico. E ela não podia porque ela trabalhava. E também não era todo domingo, então ela tinha muita sede de estar ali aprendendo do Senhor Jesus. E eu lembro que um dia eu falava para ela assim, Silmara, vamos orar, Deus pode, eu creio que Ele vai mexer no seu horário de trabalho. Um dia ela chegou assim meio entristecida, eu falei, o que foi, querida? Ela falou assim, Carla, sinceramente, eu vou falar a frase dela. Eu não acho que Deus ouve a oração de uma pessoa que trabalha com limpeza, mora aqui escondido no meio desse bairro tão simples, onde ninguém nem sabe que eu existo. Aquele momento, irmãos, eu olhei para ela e falei, Silmara, muitas pessoas podem nem saber que você existe, mas é exatamente Ele que sabe que você existe. É Ele que te ouve. E nós vamos orar de novo agora. E eu creio que Deus vai mudar o horário do seu trabalho. Você crê? Ela, eu creio, Carla. Eu falei, então peça para Deus, vamos pedir isso juntos. E ali, irmãos, nós oramos. Porque o trabalho da Silmara era uma bênção na vida dela. Ali nós oramos, passaram 2 semanas. Ela chegou no discipulado de quinta-feira, toda feliz e sorridente. Falei, o que aconteceu, Silmara? Ela, mudaram o meu horário. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve a nossa oração. Não importa onde estejamos. Deixa eu pegar minha água aqui. Mas Ele ouve. Ele ouve, Ele atende, Ele se preocupa com os nossos desejos e Ele dá aquilo que precisamos, mas também Ele tira de nós e do nosso caminho, se temos uma vida com Ele, aquilo que pode nos atrapalhar. Aquilo que pode nos ferir e também ferir a integridade de Deus. Ele nos ouve. Abra sua Bíblia, você está em Mateus, no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o que Jesus fala para nós, aqueles que creem nele. Olha como que Jesus nos chama, João 15:15. Esse é um texto lindo que você não deveria esquecer nunca, que você deveria marcar aí na sua Bíblia. Se você crê em Cristo, se você tem buscado a Jesus, se você tem buscado a viver uma vida com Ele, olha o que Ele te diz em João 15:15. Diz assim, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Todo mistério, todo o propósito de Cristo vir aqui na terra, Jesus nos fez conhecido. Ele veio para nos tirar da mão de Satanás. Nós éramos diretamente direcionados a uma morte eterna, sem Deus, sem a presença do Pai.
E ele veio para nos resgatar, porque foi o pecado meu e seu que nos levou a isso. E ele nos tirou, ele nos resgatou. E esse mistério, essa bênção, essa boa nova, né? A própria palavra chama de boa nova, é para mim e para você. E a morte de Jesus na cruz, olha só, irmãos, que interessante, que coisa linda. A morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, a Bíblia fala que o véu rasgou de cima a baixo, o véu do santuário. O que isso quer dizer? O véu do santuário, atrás desse véu era onde os sacerdotes iam para prestar os sacrifícios e holocausto em favor do povo. Cristo morrendo não precisa mais fazer sacrifício. Jesus pagou o preço de uma vez por todas. E o véu se rasgar abre caminho a nós, aos santos dos santos. E o que é estar no santo dos santos? É orar ao Pai. É estar no secreto. É ir para o nosso quarto ou para a nossa sala, em algum canto em que ninguém nos atrapalhe. O nosso quarto aqui de Mateus é um lugar metafórico, mas é um lugar onde está você e Deus. Jesus ia para o deserto, em lugares ermos, que ninguém atrapalhava ele. Por quê? Porque Jesus abriu esse caminho. Hoje nós podemos orar a Deus, falar com o Pai. Porque Ele me amou, eu oro. Ele te amou, ore, fale com o Pai, porque Ele é maravilhoso. Onde tem sido o seu lugar secreto? Qual horário, meu irmão e minha irmã, meu querido que me assiste, você tem dedicado ao Senhor para falar com Ele diariamente? Aonde você se encontra com Deus todos os dias? Querido, se você não faz isso, comece hoje. Comece hoje. Marca um horário na tua agenda. Dizem que de preferência de manhã, a hora que você quiser, mas se você falar com o Pai logo pela manhã, eu tenho certeza que você vai lembrar dele o resto do dia. Mas marque um horário. Porque se você marcar um horário com Deus, sabe o que vai acontecer? Ele vai estar lá no horário marcado. Ele vai estar te esperando para falar com você. Então, marque um horário e tenha um tempo com Deus. Busque, ore diariamente e a sua vida vai ser outra e eu te garanto isso. E para finalizarmos, eu quero dizer para você, por que devemos orar? Por quê? Nós oramos geralmente por nossos pedidos, né? Nós oramos por saúde, por casa, por carro, por bens, por pessoas que amamos, pessoas que conhecemos, enfim. Mas na grande maioria, as nossas orações sempre são alvos ou sempre são voltadas para nós mesmos, né? Para pensar um pouquinho. Geralmente a gente ora mais por nós, né? Mas Jesus nos dá uma lição linda, uma ótima orientação. Porque Ele me amou, eu oro. E eu oro por quem? Eu oro também, fora tudo isso que eu já relatei aqui, pelos que estão sem Ele, pelos que estão sem Cristo, por aqueles que estão perdidos. Porque quando não temos Jesus, nós andamos perdidos, vagando por esse mundo, tentando se achar, tentando entender quem nós somos. Temos um vazio na alma que só é preenchido quando nós encontramos a Jesus. Então nós devemos orar, porque Jesus orou pelos perdidos. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, novamente. Nós estávamos em João 15:15. Vai em João 17, versículo 20. Olha o que diz esse texto. João 17:20 diz, Jesus dizendo, a minha oração não é apenas por eles. Quem são eles aqui? Os discípulos, porque todo o capítulo 17 de João, depois você pode ler, é uma linda oração de Jesus. Aí ele continua, rogo também por aqueles que crerão, ou seja, futuro, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Sabe por que Jesus está orando aqui?
por mim e por você. Porque se você crê em Jesus, eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Se você crê nele, ou se um dia você vir a crer nele, essa oração aqui foi por você, foi por mim, foi por todos que estão distante do amor de Jesus. Olha que coisa linda. O próprio Jesus orou por nós. E você pode ir um pouco mais no final aí do Novo Testamento, procura o livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 a 4, porque a palavra de Deus nos manda orar pelos perdidos. E é isso que nós vamos ver aqui em Timóteo, a própria palavra do Senhor, nos orientando a orar por aqueles que estão sem Cristo. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Gente, eu amo esse texto. Porque Jesus nos manda orar por todos, pelas nossas autoridades, que muitas vezes somos rápidos em atacar, mas temos que orar por eles, isso é um mandamento, né? E eu acho lindo esse verso 4, porque qual que é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Por isso Ele nos enviou, por isso Ele nos dá a missão de pregar o Evangelho, para que todos sejam salvos. Todos vão ser salvos? Só Deus sabe. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas notem que logo no versículo 1, Paulo fala algo aqui que você pode pensar, ué, mas não é tudo a mesma coisa? Súplica, oração e intercessão? Nós vimos o que é a oração. A oração é o meio de nós falarmos com o Pai. E aonde entra a súplica nisso? Súplica é clamar, é pedir, é rogar com insistência e humildade. Eu achei lindo esse significado da palavra suplicar. Nós temos que clamar, mas com humildade. Nós clamamos, suplicamos por nossas vidas, pelos os nossos problemas, as nossas aflições. Nós oramos a Deus com súplicas por nós, mas nós também temos que interceder. Intercessões ou intercessão, o que é? Pedir algo em favor de alguém, interceder por algo. Todas as terças e quintas nós falamos para vocês, coloque aí seu pedido de oração, para que possamos interceder, orar por você. Porque Jesus é o nosso intercessor. Ele que morreu por nós. É Ele que vai resolver. Mas Ele nos ensina a orar uns pelos outros. E nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar, interceder pelos nossos irmãos e interceder por aqueles que estão perdidos sem Jesus Cristo. Mas tudo com alegria. Olha aí que ele fala no verso 1. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. De maneira alegre, feliz, porque o Senhor cuida de nós. Ele está conosco e Ele nos ajuda. E por que precisamos orar? Não podemos deixar de orar. Você sabia que quando você deixa de orar por alguém, é pecado? Tenso, né? Vamos ver isso na palavra de Deus? Você vai lá no Antigo Testamento agora, no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. É pecado quando não oramos, quando negamos uma oração. Isso é muito sério. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, depois de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim:
E longe de mim, vou iniciar de novo, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Olha que responsabilidade de Samuel e que responsabilidade ele sabe que ele tem. Longe dele esteja pecar contra o Senhor e deixar de orar pelo povo. Irmãos, nós somos igreja de Cristo. Hoje nós não estamos reunidos no mesmo lugar, mas a igreja continua viva, espalhada nos lares. Se você tem assistido os cultos, aberto a sua casa, compartilhado, é uma forma de evangelizar hoje também. Nós temos essa responsabilidade de orar por aqueles que nós convidamos para assistir, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que precisamos compartilhar. Então não deixe de orar. Esses dias eu achei algo muito curioso. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei. O meu filho, João Gabriel, né? Eu sempre gosto de contar as histórias do João Gabriel. Ele está aqui do meu lado, ele está me auxiliando hoje, né, João? E você sabe o que o João falou para mim esses dias? Ele olhou para mim e falou assim: mãe, por que as pessoas dizem que vão orar por nós ou vão orar uma pelas outras e não oram? Por exemplo, alguém fala alguma coisa, eu vou orar por você, e não ora. Falei, como assim, filho? Mãe, seja sincera, a maioria das pessoas não ora. Uma criança já tem essa percepção. Quando falamos para alguém, vamos orar por você, irmãos, nós precisamos orar, para que não caiamos em pecado. Porque Deus ouve a oração de um justo, a súplica do justo, agrada ao Senhor. Então ore. Ore. Ore com quem você se compromete em orar. Ore. Ore. E por que nós oramos? Porque a oração, ela move os céus. Olha que texto lindo. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel é uma dos livros dos profetas, vai estar depois de Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias. Daniel, capítulo 9, versículo 23. Um texto maravilhoso, irmãos. Quando oramos, movemos os céus. Olha o que diz a palavra. Daniel, capítulo 9, versículo 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para que você entenda a visão. Irmãos, aqui o servo do Senhor estava em intensa e incessante oração. E ele começou a orar. Ele começou a orar. E as coisas aconteceram. Quando você começa a orar, as coisas acontecem. Existe uma pessoa que nós temos trabalhado com ela. E quando nós começamos a orar por ela, depois que nós a conhecemos e começamos a orar intensamente por essa vida, as coisas foram agindo, porque Deus vai agindo. As coisas começaram a mudar. E Deus está agindo na vida dessa pessoa. Quando você começa a orar, as coisas acontecem. Se você buscar a Deus em oração todos os dias, eu te garanto, a tua vida vai mudar. Só que eu não estou falando para você que você vai ter riquezas, bens, carros, apartamentos. Não, a sua vida vai mudar, porque você vai ter o melhor amigo de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Que você ore, que você busque a Deus, que você deixe de lado tudo aquilo que te distraia, porque Ele te amou. Ore, porque Ele me amou, eu oro, eu clamo, porque eu confio nesse Deus.
É por Ele que eu vivo e eu gostaria de te convidar a viver com Ele também. O que nós faremos? Eu convido você a fechar os seus olhos agora e a pensar nisso. O que eu vou fazer? Eu tenho um tempo com Deus diariamente? Não. Então eu te desafio a ter. Eu tenho sim um tempo com Deus? Ótimo. Permaneça firme para não deixar de orar. E quem sabe aprimorar. Quem sabe levar outros à oração. E eu convido você a orar por pessoas, por vidas que estão perdidas, que não conhecem a Cristo. Ore, clame a Deus. A oração move os céus. Vamos fazer isso nesta hora? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus com um louvor que fala exatamente sobre isso. Para que Deus nos leve a esse lugar secreto, a estar com Ele diariamente. Pai, obrigado pela sua santa palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque Cristo abriu acesso a nós e podemos falar contigo, porque antes não tínhamos essa liberdade. Que possamos tratar essa liberdade que temos de orar com amor, com zelo, com respeito, porque estamos falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abençoe cada vida que ouviu esta palavra, independente de onde ela esteja, em que momento ela esteja, mas que ela se sinta encorajada a ter esse relacionamento de oração com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, louve a Deus com a letra dessa canção. Medite na palavra do Senhor, que Ele possa te levar a um lugar onde só Ele está, onde só você e Ele possa estar, onde você possa com Ele sorrir, onde você possa com Ele chorar, aonde você possa com Ele abrir o teu coração e ter um tempo especial com Ele, porque vale a pena ter um tempo com o Senhor. Deixa eu colocar o louvor, que Deus possa falar ao nosso coração. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero
Você quer estar na presença do Pai? Você quer ir mais fundo, mais perto dele? Aonde é o seu lugar? Aonde você quer estar? Com a mesma vida de sempre, sem significado? Ou você quer experimentar algo extraordinário, sobrenatural, que é ter uma vida de oração? Que essa semana seja abençoada, que você ore, que você busque ao Senhor em oração, e que a tua família seja abençoada, que a sua saúde seja abençoada, que os seus sejam abençoados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que possamos nos encontrar com o Senhor no lugar secreto, diariamente, com alegria, com prazer, ansiosos para abrir o nosso coração. Eu quero aproveitar esse momento, Pai, e fazer uma intercessão pelo nosso irmão, nosso querido pastor Gerson. Pastor Gerson, o Senhor o abençoou, ele foi operado. E, Pai, agora nesta noite ele está hospitalizado, ele não passa bem. Pai, eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus. Cuida do teu filho. Alcança ele. Nosso pedido, a nossa oração é que ele seja curado em nome de Jesus. E obrigado, porque ele tem nos ensinado a confiar no Senhor. Quando conversamos com ele, as suas palavras são de paz, de alegria, de fé. Que o Senhor continue cuidando do teu filho, que é um amigo tão querido nosso. Abençoe a sua família, os seus filhos. Abençoe que a vaga que ele precisa, porque ele está no hospital aguardando essa vaga, saia. E que ele possa ser atendido bem, prontamente, o mais rápido possível. E eu te agradeço, porque às vezes ele já até foi atendido nesse período. Mas nós suplicamos, continue cuidando e restaurando a saúde do teu filho. Abençoe a semana de cada um de nós. Abençoe nossas vidas, as nossas famílias. Cuida daqueles que estão entristecidos. Me lembro da família do Flavinho e da Vera, que estão enlutados pela perda de um ente querido. Cuida, Deus. Abençoe cada família que precisa. Abençoe as nossas vidas. Abençoe a nossa semana em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. É um pedido de oração? Peraí que o meu ponto aqui está falando, é um pedido de oração? Tá, nós vamos estar orando depois. Mas que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo e uma semana de oração. E se você começar a orar e você sentir que a tua vida está mudando, compartilhe isso comigo, eu vou ficar muito feliz. Porque Jesus mudou a minha vida. E ter um tempo de oração com Deus faz toda a diferença. Amém? Deus te abençoe, irmãos. Boa semana para a glória de Deus. Um abraço.